Mateus capítulo 27, nós vamos pregar no verso 51, mas nós vamos ler os versos 50 e 51. Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. Os paralelos sinóticos desse texto são Marcos capítulo 15, verso 38, você pode ler depois, e Lucas capítulo 23, verso 45. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Diz assim a santa palavra de Deus: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Vou ler o verso 52 também. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Vou ler mais uma vez, meus irmãos, o verso 50 e o início do verso 51. Eis que o véu do santuário, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos. Fomos salvos para isso, Senhor. Fomos salvos para te adorar. E te louvamos, Senhor, porque o Senhor está chamando muita gente, de todas as nações, de todas as tribos, povos e raças, para te adorar. Te louvamos, ó Deus, por essa manhã. Te louvamos, ó Deus, pela vida de Cristo. Te louvamos porque Jesus entregou a sua vida na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou num domingo como este, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, por isso, porque na morte de Cristo está a remissão completa dos nossos pecados, e na sua ressurreição está a nossa vitória e também a nossa ressurreição. Pai bendito, nós te louvamos por isso e pedimos, Pai, que nesse momento, que nessa manhã de Páscoa, o Senhor esteja falando aos nossos corações, e que a tua igreja, ó Deus, seja edificada e fortalecida na palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos pregar sobre o tema O Caminho Está Aberto, e nós vamos falar especificamente sobre o véu do santuário, que se rasgou. Como os irmãos podem ver aqui no texto de Mateus, imediatamente após Jesus expirar, após ele entregar o seu Espírito, aconteceram três coisas. Três coisas aconteceram imediatamente após ele entregar o Espírito. O véu se rasgou, as rochas se fenderam e houve ressurreição dos mortos. Por causa do tempo ser limitado, nós vamos falar sobre o primeiro fato, que é o rasgar-se do véu. Meus irmãos, há uma diferença entre a festa cristã e a festa judaica da Páscoa. Tenho que dizer isso porque muitos cristãos confundem, Ao mesmo tempo que há continuidade, há descontinuidade. A festa dos judeus é uma festa de uma semana, diferente da nossa. Nós celebramos a morte de Jesus e a sua ressurreição. Nós celebramos a Páscoa todas as vezes que celebramos a Santa Ceia. Amém, queridos? Então nós celebramos a Páscoa, na verdade, o ano todo, diversas vezes, na igreja e às vezes também nas casas. Nós estamos sempre celebrando a morte de Jesus pelos nossos pecados e também a sua ressurreição. Mas nesse dia, por estar próximo da data, por ser a data que nós queremos ser exata da ressurreição de Jesus, nós celebramos a Páscoa. Se bem que a Páscoa mesmo aconteceu na sexta-feira, quando ele foi crucificado. No domingo aconteceu a sua ressurreição. Mas o fato, meus irmãos, é que por sua morte na cruz, Jesus abriu o caminho para Deus. Amém, queridos? Então veja, e esse é o tema da nossa mensagem. Por sua morte na cruz, Jesus abriu o caminho para Deus.
E essa é a primeira coisa que aconteceu após ele ter expirado. O véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E o que significa isso, meus irmãos? Para entendermos bem, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Para entendermos bem, nós precisamos voltar um pouco na história da redenção. Os irmãos se lembram lá o início de tudo, em Gênesis. E vemos que Adão e Eva pecaram. Eles pecaram no jardim perfeito de Deus, eles pecaram no jardim do Éden. E, meus irmãos, Éden significa prazer. E o grande prazer ali no jardim do Éden era a presença de Deus. E após Adão e Eva pecarem, eles foram expulsos do jardim de Deus, eles foram expulsos da presença de Deus, ou seja, Adão e Eva perderam aquilo que era mais prazeroso, a comunhão perfeita com Deus, estar na presença de Deus. E uma vez expulsos do jardim, o texto bíblico lá de Gênesis 3, o último versículo de Gênesis 3, diz que Deus colocou querubins para guardar a entrada do jardim. E havia, junto com esses querubins, uma espada, uma espada que se revolvia, impedindo a entrada dos homens, impedindo o acesso à árvore da vida. O que significa isso, meus irmãos? Significa que, a partir do momento que o homem pecou, pôs-se ou plantou-se uma barreira, um impedimento para que o homem pudesse estar na presença de Deus. O homem foi expulso do jardim, o homem perdeu o acesso à presença de Deus. Séculos depois, queridos, séculos depois, Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma casa. E ali naquele tabernáculo havia um cômodo conhecido como Santo dos Santos. E nessa sala, meus irmãos, havia ali um véu. E Deus aparecia ali naquele lugar. Deus aparecia no Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. E Deus aparecia ali naquele lugar. Só que para entrar nesse lugar, passava-se por um véu, passava-se por uma cortina. E essa cortina era uma linda cortina, e nessa cortina estavam bordados querubins. Grave isso, nessa cortina estavam bordados querubins. E na Arca da Aliança também haviam querubins. E os irmãos se lembram que quando o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus colocou na entrada do jardim querubins. Querubins para impedirem a entrada do homem ali. Mas agora Deus ordena a Moisés fazer uma casa, e nessa casa Deus coloca então um lugar chamado Santo dos Santos. No Santo dos Santos havia um véu com querubins, e a Arca da Aliança também com querubins. O que significa isso, meus irmãos? Significa que Deus estava abrindo o caminho novamente para que o homem pudesse entrar na sua presença. Porque uma vez por ano, um homem judeu, sumo sacerdote, passava por aquele véu e entrava dentro do Santo dos Santos, lugar onde Deus se manifestava. Ou seja, o homem estava voltando a entrar na presença do Senhor. O homem passava pelos querubins e entrava na presença do Senhor. Amém, queridos? Mas isso era muito limitado, era um caminho muito apertado, porque somente um homem, uma vez por ano, poderia entrar ali, no lugar da presença de Deus. Não era um acesso para todos, nem mesmo para todos os sacerdotes, muito menos para todos os judeus. Somente um podia entrar ali. Era um caminho muito apertado. E esse que entrava ali não poderia entrar na presença de Deus, ainda que passando pelos querubins. Ele não poderia entrar na presença de Deus sem sangue nas mãos e sem um incensário que fazia fumaça, para que fosse impedida a vista de Deus.
Agora, meus irmãos, na verdadeira Páscoa, na vera Páscoa, na morte de Jesus, o véu com os querubins se rasgou. Se rasgou de alto a baixo, se rasgou pelo meio. Ninguém rasgou o véu, ele se rasgou. O véu simbolizava separação, impedimento de entrar na presença de Deus. Rasgado, ele significa o fim da separação, o fim do impedimento de estar na presença de Deus. O rasgar-se do véu, meus irmãos, significa que os querubins não guardam mais a entrada. Podemos entrar na presença de Deus, podemos entrar no lugar de delícias. A volta ao Éden está sendo aberta pelo Senhor, mas não de uma forma apertada, de uma forma para que todo aquele que nele crê possa entrar na presença de Deus e desfrutar das delícias da presença do Senhor. A Páscoa, meus irmãos, a morte de Jesus, marca o fim da separação. Marca o fim da separação entre Deus e os homens, marca o fim da separação entre as nações, marca o fim também daquilo que é chamado de sacerdócio e hierárquico. É isso, meus irmãos, que simboliza o rasgar do véu. Convido os irmãos mais uma vez a olharem ali o verso de número 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Vamos ler juntos, meus irmãos, esse pequeno trecho. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Mais uma vez, com mais força. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então anote aí no seu caderno de anotações, o rasgar-se do véu simboliza o fim da separação entre os homens e Deus. Meus irmãos, a raiz da separação do homem e Deus é o pecado. A raiz da separação do homem e Deus é a desobediência, a rebelião. Primeiramente, o pecado e rebelião de Adão, e também o nosso pecado e a nossa rebelião. Deus é santo e Ele não pode se relacionar com pecadores. Deus é santo e Ele não pode se relacionar com pessoas caídas. Isaías capítulo 59, verso 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora, meus irmãos, Jesus morreu na cruz para dar fim a isso. Jesus morreu na cruz para acabar com isso. Jesus morreu na cruz para que não houvesse mais separação entre nós e o nosso Deus. Pela sua obediência perfeita, pela obediência perfeita de Jesus, Ele venceu o pecado, removendo a raiz da separação. Se a causa da separação é o pecado, Jesus, morrendo na cruz, agiu na raiz. E agora Jesus nos coloca na presença de Deus. E Deus nos recebe, meus irmãos. Podemos entrar pelo novo e vivo caminho. Podemos entrar no Santo dos Santos. Podemos entrar na presença de Deus para adorá-lo sem medo. Não porque somos justos, mas porque em Cristo somos justificados. Não porque somos sem pecado, mas porque em Cristo somos lavados e remidos de todo pecado. Então, meus irmãos, aqueles que desejam conhecer a Deus, aqueles que desejam de fato estar na presença de Deus, precisam de Cristo, porque Jesus Cristo é o único que pode remover o pecado. João capítulo 1, verso 29, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele tira o pecado para nos colocar na presença do Senhor. Jesus é o único que pode nos colocar na presença do Senhor. Ele é o caminho para o Éden, meus irmãos. Ele é o caminho de volta para o Éden restaurado. Jesus é aquele que nos leva a provarmos
da árvore da vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outro que possa, nem o melhor homem, nem a melhor mulher da história, nenhum dos santos venerados pode nos colocar na presença de Deus. O único que pode nos colocar na presença de Deus, porque por sua morte fez com que o véu se rasgasse, é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, e por isso é preciso recebê-lo como Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, verso 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê a respeito da justiça. E o apóstolo Paulo ainda diz lá: todo aquele que nele crê não será confundido. Muitas pessoas estão confundidas, andando em confusão neste mundo, porque ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o que abriu o caminho à presença do Pai. O véu se rasgou. Meus irmãos, vamos usar desse privilégio, vamos estar na presença de Deus, celebrando, adorando, vamos estar em comunhão com o nosso Deus. Em segundo lugar, queridos, o rasgar-se do véu simboliza o fim da separação entre nações. O rasgar-se do véu simboliza o fim da separação entre nações. Quando o véu estava inteiro, quando o véu estava intacto, somente os judeus poderiam entrar na presença de Deus. Havia naquele tempo clara distinção, clara separação entre judeus e pessoas de outras nações. Somente os judeus poderiam passar pelo véu, e não todos eles. Na verdade, como dissemos, somente um judeu, o sumo sacerdote, e isso uma vez por ano. Se os irmãos quiserem saber mais, podem ler depois Hebreus, capítulos 9 e 10. Uma pessoa de outra nação, olhe para mim, uma pessoa de outra nação jamais poderia passar pelo véu. Veja, meus irmãos, nós jamais poderíamos passar pelo véu, por sermos de outra nação. Somente um judeu poderia passar pelo véu uma vez por ano. Mas, meus irmãos, com a morte de Jesus, esse privilégio acabou. O privilégio da nação israelita, o privilégio dos judeus, perdurou até a morte de Jesus Cristo. Quando o véu se rasgou, esse privilégio acabou. Qualquer pessoa, de qualquer nação, pode entrar hoje na presença de Deus, se essa pessoa confia totalmente em Cristo, em sua obra. Veja, meus irmãos, comigo, vejam comigo, Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. Verso 26 em diante diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Meus irmãos, o rasgar-se do véu foi o fim da separação entre as nações. Todos nós agora podemos entrar na presença do Senhor, se de fato cremos em Jesus, se estamos, como diz aqui o texto, revestidos da pessoa de Jesus. Porque, meus irmãos, pela morte de Cristo, pela obra de Cristo, não há mais judeu nem grego.
nem homem, nem mulher. Todos vós sois um em Cristo Jesus. E veja um texto maravilhoso, Apocalipse capítulo de número 7. Apocalipse capítulo de número 7. A partir do verso 9 diz assim: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. E essa multidão, meus irmãos, era composta de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Veja, meus irmãos, como a Bíblia relata as coisas de uma forma maravilhosa. Por causa do Senhor e por causa do Cordeiro, todas as nações agora estão de pé na presença do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, queridos. Nós estamos aqui para adorarmos ao nosso Deus, pela pessoa de Cristo. Nós estamos na presença do Senhor. O rasgar-se do véu marcou o fim da separação entre os homens e Deus. O rasgar-se do véu marcou o fim da separação entre as nações. E por fim, o rasgar-se do véu simboliza ou marca o fim do sacerdócio hierárquico. Enquanto o véu estava inteiro, os sacerdotes judeus eram privilegiados. Somente eles poderiam se aproximar do véu. E apenas um deles, o sumo sacerdote, podia passar, romper o véu. E isso uma vez por ano. Com o rasgar-se do véu, o privilégio dos sacerdotes judeus terminou, acabou. Agora, meus irmãos, todos somos sacerdotes e podemos entrar na presença de Deus por causa da obra do sumo sacerdote Jesus. O véu se rasgou, e o rasgar-se do véu marca o fim do sacerdócio hierárquico e o início do sacerdócio universal. É isso que simboliza o rasgar-se do véu. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Mas veja comigo um texto maravilhoso. Apocalipse capítulo de número 5. Veja o que a morte de Jesus conquistou para nós. E o rasgar-se do véu. Apocalipse capítulo de número 5. Versos 9 e 10. Apocalipse capítulo de número 5. Versos 9 e 10. Diz assim: e entoavam um novo cântico. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. De onde são esses sacerdotes, meus irmãos? De toda tribo, língua, povo e nação. O rasgar-se do véu marca o fim do sacerdócio hierárquico judaico, marca o fim do privilégio dos judeus. O caminho agora está aberto para todo aquele que crê em Jesus, para todo aquele que tem como único Senhor e Salvador. Jesus nos comprou e fomos por Ele feitos sacerdotes. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Para concluir, meus irmãos, quero fazer aqui algumas aplicações. Quando Jesus morreu na cruz, tendo rasgado ali a sua própria carne, após expirar, imediatamente após expirar, a primeira coisa que aconteceu foi que o véu do santuário se rasgou
em duas partes, de alto a baixo. Com isso, meus irmãos, Cristo conquistou para nós grande privilégio. Ele removeu o pecado que mantinha separação entre nós e o nosso Deus. Então, aproxime-se agora do Senhor, sem medo, aproxime-se para adorá-lo. Os querubins foram removidos, eles não estão mais lá, podemos passar por eles, porque temos a marca do Cordeiro sobre nós. Jesus removeu o pecado que separava as nações. Então não pense, se eu fosse judeu, quem sabe se eu fosse sumo sacerdote, teria um privilégio maior. Isso não existe mais. Em Jesus todos podemos agora nos aproximar. Então aproxime-se, faça uso desse privilégio. O véu se rasgou de alto a baixo para ficar claro, e que fique claro, que qualquer que crê em Jesus pode estar na presença de Deus. Como diz o autor de Hebreus, não podemos negligenciar tão grande privilégio. Ao nosso Deus, meus irmãos, toda a glória. Curva a sua cabeça. Entre na presença do Senhor. Coloque-se em oração. Passe pelo véu. Esteja na presença do Senhor. Os querubins não irão impedi-lo. Por Cristo você pode entrar na presença do Senhor. O sangue de Jesus é quem o capacita a isso. O sangue de Jesus é suficiente e eficaz para te colocar na presença de Deus, em plena comunhão com Ele. Então adore ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, porque por seu grande amor, Ele enviou o seu Filho que entregou a vida na cruz pelos nossos pecados. Prepare-se para participar da ceia do Senhor. Ó Deus bendito e soberano, nós te louvamos, ó Deus, e te adoramos, porque não havia esperança para nós. O salário do pecado é a morte. E esse, ó Deus, era o nosso salário, essa era a justiça que nós merecíamos. Mas por teu grande amor, amor insondável, por teu grande amor, ó Deus, amor incondicional, o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ó, que grande amor de Deus. Te louvamos, ó Deus, por isso. Te louvamos, ó Deus, porque por Cristo, ó Deus, recebemos o perdão dos pecados e o grande privilégio de estarmos na Tua presença, ó Deus. O grande privilégio de participarmos da Tua mesa. Ó Deus bendito, louvado e exaltado seja o Teu nome. É isso, Pai, que nós celebramos nessa manhã. Essa é a nossa Páscoa, a vida de Cristo entregue por nós e também a sua ressurreição. Ó Deus bendito, agora na Tua presença, nós vamos celebrar a Santa Ceia. Vamos, Pai, ter íntima comunhão contigo. Nós te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém.